Boas tardes, boas noites, dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Estamos já no quarto final do livro, né? E estamos tratando da Idade Média, recordando que a Idade Média é aquele período posterior à queda do Império Romano no século V, e a Idade Média vai arredondando, né? Do século V, 400 do século V até 1500 praticamente. São 1000 anos, né, de Idade Média praticamente. Esses 1000 anos são divididos em dois períodos didaticamente. A primeira parte é chamada Alta Idade Média porque valoriza a própria Idade Média, né, as suas características, não é que valoriza, ela predomina essencialmente os valores agrários, rurais, o meio de produção, o modo de produção, talha, banalidade, corvé, aquela relação entre o senhor feudal e os servos, né? É uma época, esses 500 anos, eles são bem característicos, por isso que é chamada Alta Idade Média. Nos últimos 500 anos, aí passa a ser chamada de Baixa Idade Média, porque começam a quebrar esses paradigmas, né? Começam a se restabelecer as rotas comerciais, a integração entre os feudos e as cidades, o ressurgimento das cidades, né? O fortalecimento, até que em torno de 1500 começa-se o Renascimento, né? É uma outra característica, são situações completamente diferentes. O que nós estamos lendo agora é sobre o São Francisco. São Francisco, justamente, ele nasceu em 1181, século XII, né, e morreu em 1226, né, pouco mais de 40 anos, mas ele teve um papel fundamental e ele representa um dos enviados do Cristo, né, que já nesse período, né, e por isso a oxigenação da Idade Média, né, se na Alta Idade Média era como se fosse uma purgação, né, por conta da crucificação do Cristo, né, dos erros do Império Romano, né, a espiritualidade superior envia seus representantes para justamente pôr fim a esse período, né? Tanto que põe mesmo, né? Começa a entrar abaixo da Idade Média, através dos seus representantes, tanto dentro do catolicismo, ocupando posições como Papa, até dentro, fora do Vaticano e na própria comunidade, né? Nas próprias cidades, nas próprias regiões. Então, são os líderes locais, né, fora do catolicismo, né, que são os valdenses, os cátaros, né, aquela seita que vivia a informação da reencarnação, a comunicação com os mortos, né, e dentro desse papel tem Francisco de Assis, que está fora do catolicismo, né, mas que representa o ressurgimento de muitas das práticas do Cristo, né? E é aqui que nós retomamos. Os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200.000 missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário, para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros, e o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros, ou seja, eles não ficavam reclusos nos mosteiros, né? Eles estavam nas ruas, né?
Em vez de, fala agora Emmanuel, em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Então veja, a gente já conversou sobre isso desde o cristianismo primitivo, havia uma distinção entre o ermitão, aquele que se isolava para não cair nas tentações do mundo, e aquele que vivia na cidade, né? E isso eram duas práticas de cristianismo, né? Aquele que vivia na cidade buscava conviver com as solicitações da vida, né? E aplicar o cristianismo, né? E encontramos aí, no ano 400 aproximadamente, Santo Agostinho falando sobre isso, né? Exortando a questão do convívio, né? da vivência dentro das comunidades do Evangelho, né? Aí, um século depois, São Bento, né, estabelece a ordem dos beneditinos, que é o ora et labora, orar e trabalhar, né? Mas agora se encontra em Francisco de Assis a predominância do trabalho, da abnegação, do desprendimento, né? Dos pés descalços, dos chinelos, do desapego às coisas materiais, como ordem mesmo, né? Como algo a ser seguido de forma absoluta, né? E é isso que possibilitou, né, através do seu exemplo, né, a inspiração de muitos apóstolos de São Francisco, né? Entramos agora na questão da Inquisição, né, na mesma época, né, 1200 aproximadamente aqui, século XIII. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Veja, cria-se mesmo muita confusão em relação ao nome dos papas, né? Porque vai desde Gregório III, lá atrás, que a gente já comentou, até Gregório XIII. Então, todos eles gostavam do nome de Gregório, e aí acaba gerando uma confusão. Nós, por exemplo, temos o calendário gregoriano, que foi aquele papa que instalou isso no século XVI, e era também Gregório, né? Então aqui é muito importante que a gente tenha claro, nem sei se é importante, né? Mas que não são todos representam o mesmo Gregório. Aqui é o Gregório IX, né? Então vamos retomar. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Este instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte, pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Então, como nós estávamos falando, aquelas seitas menores, valdenses, cátaros e outras, foram todas dizimadas pela Inquisição. Todo aquele que ele era classificado como herege, a pena era a morte, A pena era a morte, mas acabava sendo como uma consequência. O pior aí era a tortura. E dentro dessa tortura, eles perseguiam todos aqueles que não fossem cristãos, o Emmanuel aqui foi muito, muito sintético, E se a gente começar a ler um pouquinho da história, a gente vai entender,
porque trazemos muito desses sentimentos complicados dentro de nós. Porque provavelmente, para não dizer certamente, muitos de nós fomos protagonistas da Inquisição, perseguindo, né, aqueles que não pensavam como nós, né, ciganos, judeus, né, árabes, obviamente, se bem que esses eram mais difíceis de você pegar até então, né, porque eles já dominavam uma parte da Europa, né, mas que depois foram expulsos também da Europa, e sempre com a desculpa do catolicismo, a expansão também do catolicismo ao norte da Europa, né, impondo sobre as seitas locais, as suas formas de culto de natureza, foram todas abandonadas por conta da força da espada, da Inquisição, né? A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquela época. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos, pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Né? Então, tem algo no Livro dos Espíritos que coloca, né, qual é a responsabilidade, né, nossa em relação ao mal, né? E a responsabilidade é algo mais ou menos assim, não estou pegando literalmente aqui, né? Mas todo aquele que se beneficia direto ou indiretamente, ele acaba tendo uma responsabilidade, né? Então, olha só que interessante. O Império Romano é responsável pela criação do papado, né? Apesar do esforço dos espíritos superiores em que ele não fosse criado. Uma vez criado, o esforço da espiritualidade superior para que ele seja transformado, né? E não transformou. Então, o papado criou a Inquisição, né? E a Inquisição, por outro lado, praticou, através dos seus membros, as barbáries que têm reflexos até hoje, né? Há muitos espíritos vinculados mentalmente a essas épocas, a essas torturas, a essas situações, né? Alguns, inclusive, até hoje, sem reencarnar, vivendo aquelas situações, né, amargas, e que ainda exigirá muito tempo para a sua reparação, equilíbrio, né? Veja, nós estamos falando aí do século XII, né? A hora que você começa a eliminar as pessoas em nome de Jesus. Vamos lá, continuando. Opa, aqui. As Cruzadas e o fim da Idade Média, capítulo 19. As primeiras cruzadas. Então, só um pequeno... Vamos ler primeiro, depois a gente comenta. Reportando-nos ao século XI, quer dizer, estamos começando a Baixa Idade Média, que é aquela reação para sair do ruralismo lá, né? As cruzadas nos merecem especial referência, dados seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, né, cujo reinado foi de 306 até 337, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Aqui, os lugares da Palestina, estamos falando de Jerusalém, né? Jerusalém e as imediações por onde Jesus peregrinou. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. 1000 anos depois, começou 400 anos depois essa reverência e se estendeu. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito,
as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas, né? Quer dizer, mesmo sendo de árabes, né? Mesmo sendo islâmicos, o islamismo criado no ano 600 aproximadamente, né? Os cristãos conviviam, né, em Jerusalém. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Sim, os turcos também eram islâmicos, a religião dos turcos era o islamismo, né? E aí começa a unificação, né, maior entre os próprios islâmicos, né? Continuemos. Semelhantes medidas provocaram o protesto de todo o mundo católico do Ocidente. E no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição, que saiu dos centros mais civilizados, sob o comando de Pedro o Eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros, né? Então aqui, o que aconteceu? Naquela época, né, o Papa era Urbano II, e ele, diante dessa impossibilidade da visita de Jerusalém, ele conclamou os reis e a população para que fossem libertar a Palestina. E prometia, em função disso, um pedaço nos céus, né? Numa época em que a pobreza era predominante, os flagelos, né? Principalmente os pobres, né, enxergaram naquela possibilidade a sua, já que a vida na terra está ruim, então pelo menos vou garantir a do céu, né? E seguiram Pedro. Pedro Ermitão, ele era um líder da região, né, em que conduziu as pessoas para lá, tanto que alguns conhecem como Cruzada dos Miseráveis, dos Pobres, né, mas sem um aspecto militar, né? Não existia, era uma peregrinação efetivamente, né? De pessoas despreparadas para a luta. Simplesmente eles estavam caminhando lá para tomar posse de Jerusalém como se ela estivesse abandonada. Não chegou nem no lugar, né? A jornada é longa, né? Da Europa até o norte da África, então não é nem norte da África, né? Mais ali para a Ásia, né? Mas é longa a peregrinação e nem todos conseguiram sucesso. Foi daí que surgem os monges, né? Esses monges, eles acompanhando aquela ideia de São Bento, eles tinham lá os seus monastérios onde se cultuavam as leituras, o estudo. E alguns deles se treinaram para cavaleiros, né? Eles eram os cavaleiros, os cruzados, né, que iam libertar Jerusalém, mas eram monges, né? A predominância era primeiro da religião, né? Mas eles eram muito severos consigo mesmo, né? Quer dizer, então eles tinham voto de pobreza, eles dormiam com as próprias roupas, com botas, o que era importante para ele era o cavalo, o escudeiro, e estavam sempre prontos para lutar. O interesse deles era pela libertação, né? Que são libertação de quem? De Jerusalém, do Templo de Jerusalém, por isso que receberam o nome de Templários, né? Templários, os cruzados tinham um símbolo, que hoje se vê bastante nos filmes aí, né? Que é aquela bandeira com a cruz vermelha, né? E aqueles que lá chegavam e tinham problemas de doença, ferimentos, etc., eram atendidos pelos hospitaleiros, também era uma outra ordem, né? Cuja cruz era dourada, que recebiam esses que se estavam feridos ou doentes ao longo das batalhas. Então, essa ordem é que, partindo da Europa, foi libertar Jerusalém e conseguiu inicialmente sucesso, né? E é o que Emmanuel vai falar aqui.
Depois da presa de Niceia, os cruzados, né? Apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do Mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem-lhe nas mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitaleiros, né? Então, veja, era uma ordem, então era um grupo que obedecia a uma hierarquia interna, né? E essa hierarquia interna envolvia cada um na sua função, inclusive de treinamento militar, cuja origem eram os mosteiros religiosos, que eles carregaram essa determinação no seu comportamento muito austero, né? Eram pessoas que não eram celibatários, eles obedeciam à ordem, né? A ordem é uma coisa assim, só que aí já descambou para a fase militar, né? Eles lutavam muito bem portanto, não tinham temor pela morte, porque a vida para eles era de servidão à ordem, né? E esses templários, esses cruzados, eles exerciam um papel muito importante na Europa, né? Porque ao longo das adesões, eles foram garantindo a segurança da população em geral nas estradas, né? Nas estradas da Europa até Jerusalém. E essa garantia eles serviam de protetores, né? E economicamente eles acabaram se fortalecendo, porque diante desse trabalho abnegado receberam muitas doações, muita colaboração e acabaram se tornando um vetor econômico importante naquela época, sustentando, inclusive, e mantendo a França, né? Eles bancavam a França lá, o rei da França não tinha dinheiro, eles emprestavam para o rei, eles criaram o cheque, né? O que é o cheque? Você vai numa cidade, né, e você tem que atravessar toda uma região muito difícil, então o que você faz? Você entrega os teus bens, o teu ouro, né, para o templário lá na ponta, ele passa um documento e você vai embora com o documento. Chegando na outra ponta, se apresenta o documento para um cruzado e ele te dá o equivalente ao que você tinha deixado. É interessantíssimo isso, né? E foi isso que permitiu a oxigenação do mundo feudal, né, caminhando para o seu fim e o renascimento, né? Infelizmente estourou o nosso horário, na semana nós vamos continuar. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Queridos companheiros, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, rogando a Jesus, nosso Divino Mestre, que esteja junto aos nossos corações agora e sempre, como também de todos aqueles que são ligados a nós pelos laços do amor ou da dor, encarnados ou desencarnados. Vamos ver o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial
vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21, 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Vamos ler o item seguinte: reconciliar-se com os adversários. Concerta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos 25, 26. Há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio além da sepultura aqueles que ainda são objetos do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre
para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixado de perdoar. E importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Então vejamos aqui nesses 2 itens primeiros desse capítulo 10, perdoai para que Deus vos perdoe e reconciliar-se com os adversários, que devemos olhar para a oportunidade que estamos tendo da nossa reencarnação num mundo de expiações e provas e reconhecer que se passamos por situações difíceis ou se reencontramos vínculos difíceis na nossa trajetória, é exatamente para termos a oportunidade de exercitar uma das mais belas virtudes que o Cristo veio exemplificar, o perdão. Porque se não conseguirmos nos melhorar e perdoar, no caso dessa virtude sublime, àqueles aos quais, do nosso ponto de vista, nos ofendem, nos fazem mal, não conseguiremos nos desacorrentar dessa situação e estaremos em dificuldade e em expiação até pagarmos o último ceitil, como se diz. Então é claro que estamos na Terra, expiando situações do passado, por isso que os vínculos que temos muitas vezes não são fáceis. Mas se estamos estudando, se estamos buscando os ensinamentos do Cristo, de Jesus, haveremos de acolher com alegria as oportunidades de reencontros difíceis para exercitarmos ali uma dessas virtudes mais lindas, que é o perdão, que vai nos desacorrentar de dificuldades morais do passado, se soubermos perdoar de forma verdadeira, como está sendo descrito aqui. Quando encontramos com uma pessoa considerada inimiga, da qual nos fez mal, e devemos ter compaixão e o perdão, é muito importante aproveitarmos essa oportunidade, lembrando que estamos ombro a ombro nessa jornada e que se essa pessoa não é perfeita, eu muito menos também. E que se muitas vezes essa pessoa me deve, me fez mal e eu devo direcionar perdão, quantos companheiros há aos quais eu fiz mal e espero o perdão dessas criaturas então.
Então, que possamos refletir sobre essas lições do Evangelho e parar um pouquinho, localizar onde estão ali os nossos desafetos, rogar a Deus: Deus Pai, esteja comigo, eu confio que se colocaste em meu caminho, no mínimo devo fazer a prece para que as nossas relações melhorem e no máximo devo me esforçar por desconstruir os muros que erguemos através de nós, com as ofensas, com a falta da humildade, com o orgulho, o egoísmo ali agindo através de nós, e que possamos corrigir essas mazelas morais, lembrando dos ensinamentos do Cristo, da indulgência e principalmente do perdão de que se trata esse livro, esse tema, né? E vamos estar aqui olhando no livro Florações Evangélicas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, o item 36, que se chama Perdoar. E diz: sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente e, se o fez com essa intenção, perdoa-o ainda, perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia do perdão. Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade que se apresenta em face múltipla, e uma delas é a impiedade, outra, o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Se ele agiu cruciado pela ira, sacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimado por cilada infeliz da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente, não irá perceber esse problema senão mais tarde. Quando te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, em verdade se desacreditou ele mesmo. Continuas o que és e não o que ele disse a teu respeito. Conquanto justifique manter a animosidade contra a tua pessoa, evitando a reaproximação, alimenta miasmas que lhe fazem mal e se abebera da alienação com indisfarçável presunção. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele senão para o ajudar. Há tanto tempo não experimentavas aflição ou problema, graças à fé clara e nobre que enflora em tua alma, que te desacostumaste ao convívio do sofrimento. Por isso, estás considerando em demasia o pedardo com que te atingiram, valorizando a ferida que podes de imediato cicatrizar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás.
A mão que, em afagando a tua, crava nela espinhos e urze que carrega, está ferida ou se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas a atitude usando estiletes de violência para não aprofundares as lacerações. O regato singelo, que tem o curso impedido por calhaus e os não pode afastar, contorna-os ou para, a fim de ultrapassá-los e seguir adiante. A natureza, violentada pela tormenta, responde ao ultraje, reverdecendo tudo e logo multiplicando flores e grãos. E o pântano infeliz, na sua desolação, que se adorna de luar, parece receber o perdão da paisagem e a benéfica esperança da oportunidade de ser drenado brevemente, transformando-se em jardim. Que é o Consolador, que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores do céu para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o pedido de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus? Perdoa, sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter-te feito, ou que supões que ele te fez, e, se o conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é. E finaliza com 2 trechinhos do Evangelho, abre aspas, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 77 vezes, fecha aspas. Mateus 18, 22, abre aspas. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Fecha aspas. Do capítulo 10, item 4, como vimos. Então, finalizamos hoje aqui a nossa reflexão acerca desse tema tão belo do Evangelho referente ao perdão, uma das mais belas virtudes que o Cristo veio exemplificar e que nos cala fundo ao coração essas palavras que trouxeram, porque todos nós encontramos desafetos ou somos desafeto de alguém. Então, que possamos lembrar sempre disso e perdoar, para que o nosso coração se alivie, para que vibremos de forma diferente diante daquele ao qual recebemos a ofensa e que Deus, na sua misericórdia, olhando a nossa atitude e vendo esse filho cheio de pecado, está aprendendo a perdoar. Então, lembrando a prece que Jesus nos ensinou, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos aos nossos irmãos que nos ofenderam. E assim, queridos amigos, fiquem agora e sempre no amor de Deus. Até o próximo encontro.